Fala pessoal, estamos aqui hoje para a gravação de um episódio muito especial de número 62, diretamente do iStudios, Folha de Londrina, nosso G1Cast. Aqui ao meu lado, meu co-host, ó, que chique falar assim, né? Maurílio Bolognese, segundo. E por favor, Maurílio, onde nós estamos? Estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify, G1Cast, e aqui direto do iStudio Folha de Londrina, parceria com a Folha de Londrina. É isso aí, galera. Aí com o nosso timaço de marketing aqui, Bequinha and Dedé. E vamos que vamos para mais um episódio. Esse episódio muito especial com um cara que eu conheço, a gente estava fazendo as contas aqui, mais ou menos uns 20 e poucos anos, para não entregar muito a nossa idade, né? A gente treinava junto lá na época na Arel, na época do Alan, né? Professor. E é o nosso amigo, Dr. Rubens Pontello Júnior, dermatologista, e perguntei se ele tinha alguma especialidade, ele falou especialista em pessoas, achei super legal isso. E ele é sócio proprietário do Instituto Pontello, que vai explicar um pouquinho sobre o Instituto pra gente. Foi professor da UEL, hoje ministra cursos para médicos, e eu vou passar a palavra então para você finalizar a sua apresentação aí então, Rubens, por favor. Muito bem-vindo e muito obrigado, cara. Obrigado. Primeiro, eu agradeço aí. Obrigado, Bahia. Obrigado, gente. Quanto tempo, né, que a gente se conhece. Mas a apresentação já diz tudo, né? É mais fácil eu gravar isso aí para mim depois. Rubens, fala pra gente um pouquinho, cara, já pra gente iniciar sobre o Instituto Pontello. Você estava explicando que debaixo dele tem do guarda-chuva dele tem as operações. Como que funciona lá? O Instituto vem disso, né? Começou então com meu pai fez biomedicina, meu pai fez farmácia, bioquímica, depois fez medicina, daí fez dermatologia, imunologia, enfim. Quando a gente se forma, e aí contextualizando aí para ficar mais fácil entender, nós somos 3 irmãos, né? Os 3 são médicos, e a gente se forma e para mim era muito natural que a gente optou por seguir essa área do meu pai. E seria nosso dever, né? Manter um nível, no mínimo o nível que ele já tinha ali de excelência e usar isso, catapultar isso, né? Isso seria benéfico para a comunidade como um todo, né? Não só pensando como médico para a gente, mas para a comunidade como um todo. Então a clínica começa a ampliar, né? Então a clínica tem início, a gente data aí de 94, quando meu pai começa, o consultório individual dele, era uma sala pequena. Quando eu terminei minha residência aqui em Londrina, eu fui lá atender com ele, nem tinha, na verdade, espaço, era uma salinha só, atendia numa sexta-feira à tarde. Fora isso, eu atendia em 8 sindicatos, 8 lugares diferentes, atendia no SAS, Sindicato Construção Civil, Sindicato... Enfim, né? A gente foi correndo atrás, né? Uhum. E a clínica foi crescendo e a gente usou daí, obviamente, que a gente usou toda essa história que ele tinha, esse background que ele tinha na cidade de Londrina conquistada e muitos anos de trabalho. E a gente foi ampliando, a gente chega numa clínica que tem 1.300 metros ali, onde a gente está localizado logo atrás do Hospital Evangélico. E dentro do Instituto Pontello a gente acaba segregando, a dermatologia cresceu muito, então a gente consegue atuar em todas as etapas da dermatologia, né? Então na parte clínica, a gente tem a Pontello, que é a parte clínica, onde a gente tem alguns convênios principais, onde a gente tem uma equipe de dermatologistas na parte clínica. A gente tem a Pontello, que é a parte de cosmetria avançada, que é a parte médica de cosmetria, onde está eu, está meu irmão, está minha irmã, principalmente ali. E a gente tem um braço, que é a Jovelité, que é uma clínica de estética que trabalha sob nossa chancela ali dentro, que complementa os tratamentos que a gente tem, né? Então, dentro do Instituto Pontello, a gente tem esses 3 braços principais, né? Que legal. E a área de educação, né? A educação sempre teve nesse meio como um todo, né? Tanto comigo, quanto principalmente meu pai. Meu pai foi docente de universidade, se aposentou na universidade. Como ele fez farmácia bioquímica, ele foi docente na farmácia bioquímica, ele foi docente da medicina, ele se aposentou lá na universidade. Quando eu terminei minha residência, eu fiquei 6 anos na docência da Universidade de Londrina ali, na UEL, como auxiliar com residência. É uma coisa muito bacana. Acho que até uma retribuição ali de tudo que eu tive da universidade. Legal. E aí, por fim, a demanda fica grande. Hoje a gente tem cursos para médicos, né, que a gente faz. A gente fez congresso médico esse ano em São Paulo, a gente colocou 200 médicos ali, presenciais, voltado para a tecnologia médica, porque as tecnologias cresceram muito da medicina, da dermatologia. Enfim, tem toda uma necessidade desse curso e como a gente construiu esse curso, e outros cursos de capacitação, né, que, enfim, a gente vai contribuindo. Acho que isso é muito importante, a gente poder não só desenvolver a nossa clínica e como um todo, mas contribuir realmente para que a gente desenvolva, e isso é o caminho hoje, desenvolver a medicina como um todo, a dermatologia, né?
Legal. A gente tem um papel hoje, não é simplesmente um papel, e a gente tem um papel principal ali, é sempre esse ponto, especializa em pessoas. O que a clínica é atender as pessoas, né? Perfeito. A medicina é um relacionamento entre pessoas, basicamente é isso, né? Mas é legal, Rubens, porque através dos cursos você acaba proporcionando mais conhecimento para profissionais no mercado e acaba, multiplicando isso, né, cara? Então é muito... Sem dúvida. Acho que assim, o ponto quando você vai para a parte educacional, você ajuda a capacitar pessoas que você trilhou um caminho já. Então a gente trilhou um caminho ali que a gente sofreu muito e foi se capacitando e desenvolveu esse caminho. Mas você consegue transmitir isso e facilitar com que outras pessoas tenham facilidade para chegar talvez onde a gente chegou, né? Que é esse o intuito, né? Legal. Falando um pouquinho de sucessão aí, né? E vendo a atuação dos 3 irmãos, é super legal isso, cara. É uma coisa que com certeza a galera que está assistindo aí deve se perguntar como que é, né? Como que foi, como que é trabalhar aí em família, né? Nós temos o Dr. Ricardo, a doutora Renata, que inclusive já fiz alguns tratamentos com ela, né? Aqui, capilar. Inclusive, doutora, não poderia deixar de mencionar o nosso ilustre Maurílio aqui. Se você acha que ainda tem jeito, né? Se você acha que ainda tem jeito, eu vou passar aí o contato da clínica. Marca o horário lá. A gente vai chegar nessa parte, mas tem muita gente desfazendo os procedimentos, tá? Então, eu já tô pensando lá na frente, você entendeu? Já veio do futuro, já, né? Nós vamos falar sobre isso, verdade. Boa, Maurílio, bem pensado. Então, como que foi aí a questão? Primeiro, eu imagino lá atrás vocês olhando o pai de vocês, né, naturalmente, que é uma referência pra gente, né? E aí vocês optarem pelo mesmo segmento. Coincidência ou não, os 3, né? Porque às vezes acontece isso, né? De cada filho seguir trilhar um caminho, e vocês acabaram optando os 3 pela dermatologia, né? Uhum. E a gente vê que eu acompanho vocês, conheço de longa data aí, depois que eu comecei a tratar com a doutora Renata, também acompanho o Instagram dela, e aí às vezes eu vejo as brincadeiras de vocês, e susto e tal, e eu vejo um ambiente muito, muito bacana, e eu queria perguntar como que foi construído isso, né? Se foi algo que teve o drive do teu pai também, qual que foi a composição dessa, ou a estruturação dessa sucessão aí, como que vocês hoje atuam ali juntos, né, cara? Pois é, sem falar que foi algo muito estruturado desde o começo, não foi, né? Isso não é verdade, né? Foi acontecendo, tá? Então, no começo, quando eu cheguei, eu e minha irmã chegamos primeiro, né? Minha irmã mais novo. Então, a gente a clínica começou a andar, minha mãe participava muito dessa gestão, e a medicina estava evoluindo muito rápido, e evolui muito rápido, as coisas muito rápido, a maneira de se conduzir a clínica e evoluindo. E aí, por uma característica, acho que natural de cada um foi se estabelecendo em setores mais claros ali dentro, né? Então, naturalmente, eu fui ajudando mais nessa gestão, junto com o funcionamento da clínica. Os meus irmãos ficaram mais na parte do atendimento também. Eu faço mais atendimento e a parte do estratégico ali, de estar junto com a equipe. Mas estar em família é bom, né, cara? Família porque, assim, você sabe que tem briga e tudo mais. Tem um lado ruim que, assim, não tem como ir embora, né? Não dá pra demitir ninguém ali dentro. Né? Tem sempre todo mundo. Mas você confia, né? Você sabe que você tem muita tranquilidade que os valores principais que foram consolidados em família vão se aplicar ali dentro, né? E no final, o propósito tem que ser muito claro para todo mundo que está ali dentro, né? Quando a gente pega a gente que vem do mesmo nicho familiar, criado junto, trabalhado junto, a gente tem os mesmos valores que foram consolidados pelos meus pais, né? Então, isso é uma coisa que você não precisa trabalhar, essa cultura se impõe naturalmente ali, né? E depois você replicar isso para a equipe, deixando muito claro que os valores estão atrelados a esse propósito que a gente busca, isso facilitou muito e a gente tem muita tranquilidade nisso, né? Só que aí, assim, as brincadeiras entre irmão não acabam, né? A quinta série é eterna, né? Não acaba nunca, Mas tá entre irmão e ali é tranquilo, né? Então isso traz é muito bom, tá em família. Eu acho que, assim, como tudo na vida, tem os dois lados da moeda, né? Mas, cara, eu tenho realmente, assim, ó, sou muito abençoado de poder estar em família, não só meus irmãos, mas, por exemplo, minha cunhada tá lá, que é a esposa do meu irmão. Legal. A minha esposa tá lá, minha esposa é advogada, mas ela trabalha junto com a gente ali, né? Então, meu pai tá lá, obviamente meu pai ainda atende, uma demanda um pouco menor. Minha mãe, ela faz parte ainda, e a gente tá sempre... Faz parte do quê? De um conselho muito mais consultivo, né? Legal. Então, tá legal. dentro disso.
Então, é um negócio muito familiar mesmo, e acho que isso vai se manter assim, esse é o intuito mesmo, né, do Instituto. Mas é muito bom ter família, né? Cara, que legal. Que legal. Que o mais difícil é hoje a gente confiar nas pessoas, né? Estando em família, então você já meio caminho andado. Não, total, né? Assim, acho que isso é um ponto chave, né? Muito bom isso, você tá em família, né? Você não poder confiar nas famílias, nos meus irmãos, nos meus pais, na minha esposa. Então, facilita muito, né? E dentro da clínica ali, vocês têm, você comentou que tem linhas de atuações diferentes, né? Mas, assim, especialidades também diferentes ou não, assim? Temos sim. A gente tem, por exemplo, uma médica nutróloga, a Marina está com a gente, né? Por quê? Porque acaba que, hoje em dia, a gente caminha por uma medicina que é muito mais de você promover a saúde, o bem-estar como um todo, do que simplesmente curativa, né? Dessa medicina alopática, curativa, hospital-cêntrico, que era voltado muito ao hospital, que se desenvolveu muito no Ocidente, existe uma importância fundamental. Mas a gente caminha dentro da clínica nisso, de construir muito mais a saúde, com hábitos, enfim. E aí a parte de nutrologia entra junto, a gente tem a parte de fisioterapeuta, que está voltada para a área da estética com a gente, mas o core mesmo, no final, são médicos dermatologistas, né? Dos médicos que estão lá, todos, tirando a médica nutróloga, o resto da equipe são médicos dermatologistas, né? Que legal, que legal. Acho que agora vamos para a parte das curiosidades aí, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do início do podcast, eu falei para o Dr. Rubens do quanto as pessoas, às vezes, elas querem saber algumas coisas, e aí, conforme eu fui perguntando, o Maurílio olhava para mim e falava, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei, então você vai ouvir da boca de um cara que manja muito. Então, eu tenho algumas dúvidas aqui, aí a gente desenrola em cima disso, mas vamos começar, então, com o Botox. Botox é algo que a gente percebe que as pessoas elas têm feito, algumas mais novas até, tipo, meninas de 20 e poucos anos fazendo. E aí, assim, primeiro, né? Quem pode fazer isso? Ou se eu não sei se eu posso usar essa palavra, se quem pode, ou quem deve, ou quem está apto. Porque é um procedimento pelo que a gente escuta, relativamente simples, mas a gente sabe que tudo que você mexe no âmbito da medicina e você vai injetar, não sei se é isso, daí você me corrige se estiver errado, você vai injetar algo no teu rosto, então para mim já automaticamente entra naquela esfera que a gente estava falando antes da confiança, de você falar, pô, peraí, quem que vai fazer isso para mim? Quais as referências dessa pessoa, né? E tentar entender um pouco melhor, porque a gente vê tanta coisa esquisita aí na mídia, né, cara? Então, por favor, primeira dúvida, Botox, qual que é a tua... Botox é muito interessante, assim, ó. Primeiro, o que é o Botox, né? O Botox é uma toxina, uma toxina muito potente, inclusive, altamente letal, tá? Causa o botulismo, que é uma doença grave, enfim, que é muito atrelado a condimentos ali, alimentos enlatados, embutidos. Casos de botulismo são muito graves, tá? O Botox, inclusive a toxina botulínica, já foi considerada uma arma biológica, tá? Então você está falando de uma toxina muito potente, e realmente é muito potente. E aí, quando você fala em Botox, muito vem essa menção do Botox automaticamente em parte estética, né? Porque realmente é onde ele é muito mais amplamente divulgado. Mas o Botox ele é utilizado para tratar mais de 100 patologias, tá? Mais de 100 doenças, né? Inclusive, assim, se você pega o viés... como começou o Botox na estética, né? Isso começou no final da década de 80, com um casal, os Carruthers. Só falar rapidinho, porque é interessante saber isso, né? Então, assim, ele era oftalmologista e a mulher dele é oftalmologista e ele é dermatologista. O Botox é utilizado para tratar, por exemplo, estrabismo, né? Porque o Botox faz o quê? Ele relaxa a musculatura, né? Então, se você tem uma pessoa estrábica lá, que você tem um estrabismo, se você aplica o Botox no músculo que mexe o olho, está puxando para dentro o olho, vamos dizer, o olho volta na posição. De maneira muito simples, né? Vamos deixar assim para ficar compreensível. E aí o que aconteceu? As pacientes que tratavam com ele, com o oftalmologista, do estrabismo, aplicando o Botox, e tem que aplicar com uma certa periodicidade, porque é um medicamento, ele perde o efeito, elas começaram a falar, pô, doutor, melhorou bastante as rugas aqui da testa, hein? E elas queriam fazer para melhorar a ruga da testa, porque o cara aplica nessa região aqui para atuar nos músculos do globo ocular, e isso, querendo ou não, melhorava as rugas da testa. E aí, o marido dela começou a enxergar isso e começou a usar esse Botox para tratar as rugas, e não para tratar a questão funcional do estrabismo. E aí vira história, né? Isso é a década de 90, e aí foram se conduzindo estudos, e chega onde a gente está hoje com o Botox, um viés muito grande dentro da estética, usado muito para... Então é isso, o Botox é um medicamento utilizado para... Ele tem uma ação de relaxar a musculatura,
E ao relaxar essa musculatura, especialmente essas rugas de expressão, que se formam quando a pessoa franze, quando a pessoa sorri, enfim, com expressões muito intensas, com o tempo você vai quebrando a pele, por assim dizer, e forma a ruga, né? Então o intuito quando você usa o Botox é evitar que essa ruga que aparece na expressão, que a gente chama de uma ruga dinâmica, vire uma ruga, um vinco, né? Um sulco, uma ruga marcada, estática. Então essa seria a indicação ideal do Botox, por assim dizer. O Botox é o procedimento mais feito no mundo todo, tá? Entre dermatologistas e cirurgiões plásticos, em termos injetáveis, com índice de satisfação muito alto. A gente tem os estudos da Academia Americana de Cirurgia Plástica que aponta bem nesse caminho, né? Aí a gente entra num outro ponto aí que você falou assim, quem que pode fazer, né? Quem que pode fazer? A gente vai entrar num debate talvez jurídico ou legal, falando legalmente, quem pode fazer legalmente, né? Que eu acho que para mim, assim, isso realmente é irrelevante, tá? Eu acho que quem vai fazer Botox é uma pessoa adulta, consciente de si mesmo, que acho que deve, voluntariamente, você vai lá e paga para uma pessoa fazer o seu procedimento, né? Perfeito. Então, acho que cada um é responsável por si mesmo, tem que saber onde você escolhe, onde você faz e arcar com as consequências disso, tá? Assim, eu realmente acho que não acho que deve ser tutelado por um órgão, alguém que vai definir. Eu acho que isso é individual, cara. Se você acha que o cara que fez um cursinho de 2 horas na rede social pode fazer, você vai lá e paga seu dinheiro para isso, cara. Você assume esse... Infelizmente, a gente começa a ver complicações. Acho que não sei se chegaram a ver um tempo atrás uma pessoa, infelizmente, um caso trágico de uma pessoa que morreu fazendo um peeling, um cara novo, e aí o peeling foi proibido depois disso, tudo mais, mas sim, uma pessoa que começou a fazer um curso que é vendido numa plataforma, ela nem terminou esse curso, não tinha graduação nenhuma, mas ela tinha mais de 100 mil seguidores na rede social, ela tinha um posicionamento, ela sabia utilizar essas técnicas de convencimento, enfim, esse rapaz super jovem faleceu num procedimento que é consagrado da dermatologia, um tipo de procedimento que é consagrado, que você não tinha relatos de óbito na literatura médica até hoje. E as pessoas veio falecer aqui no Brasil, isso faz uns 2, 3 meses. Então, assim, é um preço muito caro a se pagar, né? E o que acontece, eu acho que as pessoas têm que pensar muito, não só em relação ao procedimento, mas de maneira geral, né? Porque quando você busca um procedimento estético, quando você busca a sua parte pessoal, por exemplo, financeira, um investimento que vai te trazer um ganho, você está pensando sempre nisso, o que eu posso ganhar. Mas é muito melhor se você pensa em quais riscos, o que eu posso perder com isso, entendeu? Se você pensa não o que eu posso ganhar, porque o que eu posso ganhar vai estar claro, mas o que eu posso perder se isso não der certo, e aí a questão, você pode perder muito, né? Você ponderar isso melhor e ter consciência de onde você vai escolher para fazer, né? Em relação ao Botox, tá? Propriamente dito. Quais são riscos, por exemplo? E a gente, infelizmente, começa a ver complicações que não tinha antes, né? A gente teve esse ano nos Estados Unidos 9 pacientes que foram para a UTI. Então, foram internados com quadro grave de botulismo, de intoxicação por Botox. Por quê? Por marcas falsas, falsificadas, tá? Existe no Brasil, e aqui no Paraná a gente tem muito, como a gente está próximo da tríplice fronteira aqui, de Paraguai, tem muito produto contrabandeado e falsificado. O Botox é um produto, é um material biológico, né? Então ele é produzido por uma bactéria, tem que sofrer um processo de purificação. Quando eu disse que ele é realmente letal, ele pode ser letal em doses que são doses letais. A gente usa uma quantidade ínfima, tá? Por exemplo, trazendo por um contexto, assim, quanto que a gente usa de Botox, qual que é o perfil de segurança? A dose que a gente usa na área de estética é menor do que é utilizado, por exemplo, na ortopedia para tratar uma criança que nasce com um desvio de postura da perna. Você usa isso em dose pediátrica, tá? Doses muito mais altas. Então, a gente usa uma dose muito segura. Mas, se você pega um produto que é falso, que não tem a purificação adequada, você não sabe procedência, você pode ter casos como esse nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é aquele famoso barato que fica muito caro nesse ponto, né? Então, existe esse risco? Existe, infelizmente existe, a gente tem visto isso, né? E normalmente, só para ficar claro para a galera, se é um produto falsificado ou a aplicação ela não é muito bem feita, assim, o que pode acontecer efetivamente com o rosto, assim? Tem alguma sim, então você tem deformação, sei lá, tipo... se você for no Google lá e pesquisar assim, e vai no Google, primeiro procura ali, apreensão da Polícia Federal de Botox, você vai ver um monte de reportagem de Botox sendo apreendido, aqui no Paraná, tá? Segundo ponto, você procura Botox deu errado. Cara, aí você vê bastante coisa. Primeiro você vai ver os efeitos adversos que podem ocorrer. A pessoa aplica errada, e aí o olho pesa, o olho cai, a pessoa não consegue abrir o olho. A maioria desses casos, pela ação do Botox, tende a ser temporário e os efeitos colaterais, sim, são temporários se for aplicado errado, o resultado não ficou bom. E esse é o efeito colateral talvez mais comum, né? A pessoa fica com um olhar meio diabólico, fica meio estranho, né? Então isso aí a gente vê bastante, né? Esse eu acho que é o pior, é o mais comum e menos grave, talvez, né? Mas você tem complicações mais graves, você tem, sim,
Infecções de bactérias são difíceis de tratar, o cara tem que usar antibiótico por 6, 8 meses, até chegando a casos extremamente graves desses caras que vão parar no UTI, entendeu? Por um botox contrabandeado, uma coisa maluca, né? Entendeu? Sim. Desculpa a pergunta que eu sou leigo, né? O que é o peeling? O peeling entra nesse... Daí você tem lá o botox, que é a aplicação desse medicamento, e aí você tem procedimentos que estimulam a pele a se renovar, tá? E o princípio geral desses procedimentos, aí eu tô falando não só de peeling, que eu vou explicar o peeling, mas a laser... outras tecnologias, tá? Eles fazem o quê? Eles, de maneira muito sucinta, eles induzem uma microlesão na pele, tá? Uma lesão que não gera uma ferida, não gera uma cicatriz, mas estimula um mecanismo de reparação, tá? O peeling vem do termo inglês de peel off, né? De você descamar. Então, basicamente você usa uma substância, geralmente, que é um ácido, ou até uma base suave, um ácido, uma base suave, que promove um dano controlado na pele, isso estimula a pele a se renovar e ele vai peel off, ele vai descamando, entendeu? Então, o peeling vem disso, né? De você descamando a pele. E aí você tem outras tecnologias que surgiram usando esse princípio depois, né? Futuro, e a gente usa bastante coisa hoje. Legal. Com relação ao peeling, tem riscos também? Esse procedimento ele já é um pouco mais... vamos dizer assim, o Botox, eu sinto que o Botox é algo que está um pouco mais... banalizado é estranho, né? Mas um pouco mais... Popularizado, né? é. O peeling talvez seja algo que já não está tão popularizado assim, ou tá também. Você comentou dessa situação do cara que morreu aí, né? Puxa, eu não tinha ouvido falar nisso, mas eu imagino o impacto que isso daí dá para as pessoas que vão fazer também, né? Porque aí, isso daí dentro do segmento acaba sendo muito prejudicial, cara, porque o cara, ele tava lá, tá agendado para ele fazer, né? Para a mulher fazer lá um peeling, por exemplo. Aí acontece um caso desse, cara, aí já os familiares já chegam e falam, olha aí, ó, tá vendo? Morreu fazendo esse negócio, vai fazer para quê? Dúvida, né? Entra naquela coisa, né? E nunca tinha acontecido, como você falou, né? Assim, o problema, assim, ó, sobre o peeling, o peeling pode classificar de bem superficial, que é um peeling muito seguro, que eu tô no canal superficial da pele, até um peeling profundo, né? Certo. Que é esse peeling de fenol e cróton, que é onde a gente teve esse caso de óbito, né? Então, assim, e claro que dependendo da intensidade, da agressividade, você tem também riscos potenciais, né? De acordo com a intensidade que você vai trabalhar. Sim. E aí, é o que você falou, o cara faleceu fazendo um peeling, né? E aí isso virou uma comoção, e realmente está certo nesse ponto, isso não poderia ter ocorrido. Infelizmente isso aconteceu o quê? Na mão de um profissional não capacitado, de maneira inadequada. E aí o que aconteceu a partir disso? A vigilância sanitária proibiu a realização de todos os peelings no Brasil como um todo, tá? Um procedimento que é utilizado não só com finalidade estética, ele tem finalidade terapêutica em outros casos, tá? Então é utilizado esse tipo de produto para outras aplicações e você tem colegas com uma experiência muito ampla, tá? Então, eu digo, de décadas realizando esse procedimento com muita segurança. Então o problema em si não é... Aí você entende que o problema em si não é a ferramenta, né? É a maneira que se utiliza, né? Perfeito. E aí foi proibido? Aí tá proibido. Hoje em dia tá proibido pela vigilância. Tá brincando, cara, não sabia. Aí você perde uma ferramenta terapêutica, você perde uma opção de tratamento, entendeu? Sim. Opção de tratamento consagrada, tá? Não é uma coisa que... Não é um hype, né? Hoje a gente vive muito isso. Esse hype surge na internet, TikTok, rede social, e bomba, e o negócio surge e cai, né? Então quando você pega algo que tem um valor histórico, que passou na prova do tempo, né? Então, ou seja, isso é um procedimento que não surgiu agora. Tem décadas já de experiência, de artigos publicados, que mostram tanto os efeitos benéficos quanto os riscos, os efeitos colaterais, que são essenciais de saber. E quando aplicado corretamente, é um procedimento que traz um resultado muito satisfatório. E aí a pergunta, ele é 100% estético ou ele também ele pode ajudar em uma situação de queimadura, alguma coisa assim? Só uma dúvida também, assim, bem leiga. Outra aplicação fora da estética, né? Isso. Então, o que a gente pode falar? Não só do peeling, mas, por exemplo, os lasers, como o laser de CO2 também, né? A gente sabe que... Qual que é o produto que induz o câncer carcinogênico que a gente tem contato mais frequente, todo mundo, tá? No dia todo. Radiação ultravioleta, tá? Se você for no site da Organização Mundial de Saúde, você vê lá a classificação de substâncias que induzem o câncer. A radiação ultravioleta está lá e todo mundo tem contato, obviamente, o dia todo, né? Enfim, aí o câncer, que é uma pandemia hoje, câncer de maneira geral, qual é o câncer mais comum que comete o ser humano? É o câncer da pele, tá? De cada 10 casos de câncer diagnosticado, 3 são cânceres da pele, tá? Então, assim, é o câncer mais comum. Quando você vê, por exemplo, a campanha que a gente teve agora, outubro rosa, o câncer de mama é o mais comum. Sempre é o mais comum no gênero, né? Se excluindo o caso de câncer de pele. O câncer de pele sempre é o mais comum, tá? Se você for no INCA, se você for ver os dados oficiais, isso é claro. Tá, então aí chegando, onde a gente vai chegar?
que a gente vive num país subtropical, tropical, que tem exposição solar crônica, todo mundo pega muito sol no dia a dia. A exposição ao sol cronicamente vai favorecendo, favorece esse efeito cumulativo que leva ao câncer de pele. E existem métodos que você pode estimular a pele a se renovar e que você diminui ao aparecimento, o surgimento de lesões pré-cancerígenas, como, por exemplo, o uso do laser, como, por exemplo, o uso do peeling. Então, eu posso utilizar, por exemplo, aquele paciente que teve sol, pegou sol a vida toda, tem uma pele muito fotodanificada. Então, não simplesmente trazer um benefício estético, mas eu trazer um benefício de qualidade de pele efetivo para esse paciente, tá? Com recursos terapêuticos como esse. Legal. Então, assim, você pode usar essas... E aí, como tem essa simplificação, essa banalização muito de... é só uma questão estética e tudo mais, porque eu acho que tem que ter essa ponderação hoje em dia mesmo, né? As pessoas estão distorcendo as coisas, né? Fazendo procedimentos de maneira muito precoce, exagerada. A gente viu isso muito acontecendo. Essa harmonização facial, a gente viu muito isso acontecendo, né? E aí a gente pode entrar até nesse mérito que leva a isso, né? Existe toda uma construção que leva a isso. Mas, enfim, como se caminha muito nessa... O estético tem um apelo muito grande, né? Então, esse estético tem um apelo muito grande e é o que motiva as pessoas, muitas vezes, né? As pessoas buscam a melhor estética em si. E aí se coloca o peeling ou o procedimento estético como essa finalidade meramente estética e ok, ela tem o seu valor como isso, mas ela transcende muito mais mas isso. Mas também tem outras coisas, né? É. Legal. Aqui, dentro da mesma linha, já aproveitando o que você falou da questão de utilização de protetor solar. Você falou que a gente está num clima quente aqui, inclusive, ultimamente está bem louco o clima nosso, né, cara? Um dia chove, aí amanhece frio, aí no outro dia tá um calor, um sol louco, e não dá para entender isso, né? Em pleno setembro que nós estamos, né? Outubro já, né? Outubro. A gente com dias de frio aí, enfim. Mas falando do sol e da questão do protetor solar, eu vejo você bater muito forte nisso nas suas redes sociais aí, a importância da utilização. E aí eu também queria deixar mais uma pergunta, que é sobre a questão do protetor solar em bastão. Tipo o Oli, que tem já a maquiagem junto, que a mulherada gosta de usar, tem outras marcas aí também. Então, eu queria ouvir a tua opinião e a sua sugestão também para o nosso ilustre Maurílio, que nunca usou protetor solar. Claramente tá nítido quem usa aqui na mesa, né? Tá nítido, gente. Então, vocês olham a latinha do Vinícius e do Maurílio aqui. Eu, 39 anos, você já tá com 40 já, doutor? Aí, ó, desculpa a indiscrição, mas aí tá com 40 anos, com carinha de 20, aqui com um cara de 80, mas vamos que vamos. E eu tenho 41. Eu sou o mais velho mesmo. É o mais velho mesmo. Então tá certo, tá tudo certo, Maurílio. Cara, primeiro ponto, eu acho que assim, é engraçado que a gente tem que hoje começar a afirmar meio que o óbvio, né? Porque se você for nas redes sociais, e a rede social é um formador de opinião muito grande, né? Você tem, inclusive, influenciadores grandes lá falando que a radiação ultravioleta não causa câncer, não causa envelhecimento, e aí ele traz uns dados, enfim, pescado aleatoriamente. Mas é um negócio meio óbvio, cara. Se você pega... A gente pega nosso tio, nosso avô, ou pessoas que trabalham no campo mesmo, assim. Se você compara, por exemplo, a pele do antebraço com a pele da barriga, e às vezes até a gente mesmo, né? Você vê que existe uma diferença nessa pele, tá? Quanto mais a exposição que você teve durante a vida, pessoas que trabalham em ambiente aberto, isso é mais evidente, né? Mas isso vai ser impactante, né? Porque o envelhecimento, obviamente, cronológico é igual, né? Se a pessoa envelhece como um todo, cronologicamente, mas os fatores ambientais modificam muito a dinâmica do envelhecimento. Então, didaticamente, a gente pode dividir o envelhecimento em dois grandes grupos, vamos dizer. Envelhecimento intrínseco. Intrínseco é a característica natural da pele, uma pele negra envelhecer de tal maneira, enfim, isso é uma característica genuína da pessoa. E o envelhecimento extrínseco, estão relacionados a fatores ambientais. Didaticamente, a gente pondera que 20% do envelhecimento é intrínseco, 80% é extrínseco. Extrínseco como fatores que propiciam o processo de envelhecimento: cigarro, um sono inadequado, alimentação ruim, o estresse intenso, radiação ultravioleta, né? Especialmente para a pele, tabagismo e radiação ultravioleta. Então, são fatores que modificam muito a dinâmica de envelhecimento. E você tem inúmeros estudos sobre isso, tá? Não tem como você discutir isso, na verdade, né? E até isso é óbvio, né? Nesse exemplo que eu falei de você comparar. E aí, o que se recomenda? O que a Academia Americana de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda? Que se use o protetor solar habitualmente. E o ponto-chave, o pulo do gato aqui é entender que é usar habitualmente, né? Usar o protetor solar é igual escovar os dentes, cara. Não adianta você ficar a semana inteira escovar os dentes, chegar sábado e escovar 5 vezes o dente. Não vai funcionar, né? Sim. Usar o protetor se você usar todo dia de manhã, já tá ótimo, tá? Já é um ótimo começo, né? Ainda mais que igual assim,
igual o Maurílio faz, não usa nada, né? Não usa o homem geralmente é isso, tudo que água e sabonete, né? Pega o mesmo sabonete que lava o cabelo, lava o rosto. É porque minha esposa coloca tanto coisa no banheiro lá, daí não sobra espaço pra mim. Daí eu tenho o sabonete e o shampoo. Acabou, né? O sabonete, ainda usa o shampoo, tá bom, cara. Você só o sabonete, né? Não, o pior é que tem protetor, cara. Eu que não uso mesmo. É, isso que eu falo, assim, ó, você tem protetor, cara, você tem uma diversidade de protetor hoje em dia, né? Então você tem lá um protetor, porque geralmente o homem não usa, porque a pele do homem tem de ser característica mais mista e oleosa. Então, fica oleoso, fica melecado, o cara usa barba, igual tá na moda usar barba, onde tá, fica grumo na barba, o cara não quer usar. Então, mas hoje você tem protetor, você tem uma textura, uma cosmética que é totalmente aceitável, né? Que não fica pegajoso, não fica grumo, não fica... E é muito construir esse hábito, né? Então você vai construir um hábito. Então é isso. Então, se você começar a usar pela manhã, tá ótimo. E aí você vem com as apresentações de protetor solar, né? Que existem. Existe o bastão, existe o protetor solar em pó. O que a gente pode falar sobre isso? O que é importante entender? Então, primeiro é importante entender o que é um protetor solar, né? O protetor solar é um cosmético, tá? Então, você tem um protetor solar, dentro dele você tem o quê? Os filtros solares, tá? Que são ali as moléculas que objetivamente vão te proteger. Então, ele é um cosmético que ele é formulado e desenvolvido para quê? Para recobrir a pele de maneira uniforme e conferir a proteção, tá? E aí você pega qualquer protetor que você pegar lá, você vai ter lá na embalagem dele FPS, né? FPS 30, 40, 50, 60, 70, qualquer que seja, né? Como que se mensura esse fator de proteção solar, esse FPS? Isso é medido laboratorialmente, uma quantidade padrão de quanto? 2 miligramas por centímetro de pele, tá? E o que acontece na prática é que as pessoas têm que usar muito menos que isso. 2 miligramas, quanto é? É 2 camadas espessas, tá? Quando você passa 2 camadas, tá? Essa é uma regra que a gente usa e outras regras, mas 2 camadas é uma das regras mais simples. Você tá induzindo, orientando o que o paciente? É que se forma uma película com uma espessura mínima de 1 milímetro que vai recobrir a pele de maneira uniforme e vai conferir essa proteção, tá? Ok. Na prática, o pessoal faz o quê? Especialmente mulher que usa protetor com cor, que ela usa protetor com cor porque é mais prático, é mais cômodo. Só que o seu parâmetro de aplicação dela é a tonalidade. Ela passa um pouquinho e espalha. Então, assim, a quantidade que você usa é muito menos. E essa queda de proteção não é linear. Então, eu quero dizer, então, assim, não é você pegar tudo bem, então eu vou pegar um fator 50, vou passar metade e vou proteger 25. Não, o que os estudos mostram é que, na prática, essa queda é exponencial. Então, você passa metade, ele vai proteger 1/6, 1/8. Você pega um 50, vai ter um FPS 4, FPS 2, tá? Isso, eu tô falando protetor com cor, o protetor de maneira geral, em creme, né? Aí você fala, tá, em relação a outras apresentações de protetor em pó, em bastão, quanto que eu tenho que usar? Isso é muito difícil de mensurar. Por exemplo, no bastão, o que a Academia Americana de Dermatologia recomenda para você ter uma aplicação uniforme formando essa película? 8 passadas, tá? Quem que faz isso? Pode pegar quando você fala mulher, fala, ninguém faz isso, entendeu? Muito bom. Então, assim, você pode usar o bastão e é prático, você pode usar? Pode. Então, às vezes, por exemplo, o paciente quer usar um protetor com cor, a mulher, por exemplo, que usa mais, mas os homens também usam, ou ela quer usar um bastão, ou ela quer usar um pó. Então, você usa isso num método que os americanos chamam de empilhamento de cosmético. Passa uma camada fina de um protetor muito fluido, um fator 50, e aí por cima você usa o bastão, que seja. Entendeu? Entendi. Perfeito, Você, por exemplo, como que você faz? Você passa de manhã e sai de casa, passa de novo na hora do almoço? Qual fator que você A usa? gente sabe o que faz, né? Mas... Não, mas o que eu faço? Eu uso de manhã, eu uso o protetor de manhã. Você fala, você reaplica no almoço? Dificilmente, tá? Você, assim, na prática diária mesmo, tá? Agora, o que é importante se ponderar dentro disso, né? Então, assim, e quando que eu devo reaplicar esse protetor solar? Então, o que você entende? O protetor solar, primeiro ponto, ele age na superfície da pele, né? Na época da pandemia, que tinha uso de máscara, isso era muito comum, que os pacientes viam e falavam assim, pô, doutor, mas eu não uso protetor com cor agora, que eu ponho a máscara, quando eu tiro, saiu o protetor. Sim, se saiu, exatamente isso, tem que reaplicar, entendeu? Só que isso era visível, né? O que acontece muitas vezes então, quando que eu vou reaplicar esse protetor? Então, você pega, por exemplo, a gente está aqui num ambiente fechado, climatizado, naturalmente, a frequência que eu vou ter que reaplicar um protetor nesse ambiente é diferente do cara que está numa obra aqui do lado, o calor, transpirando como um todo, porque a perda de função de barreira, ou seja, a integridade dessa película de fotoprotetora vai ser corrompida muito mais cedo, né? Nesse contexto. Então, acaba que no meu dia a dia, eu trabalho num ambiente totalmente fechado, com cortina, climatizado, eu passo protetor solar de manhã só, e é isso, entendeu? E você fala assim, porque a gente tem que construir rotinas que sejam execuíveis, né? As pessoas falam, pô, tu falar pro cara assim, você tem que passar o protetor de 3 horas, aí o cara não usa nada mesmo, entendeu? Então, é preferível que você use de manhã, igual assim, você não usa nada. Cara, começa do básico, né? Que é o mais importante. Passa o protetor de manhã e tá bom, entendeu? Claro, depois pode até evoluir, refinar isso, pode, mas sim, é mais importante você construir esse hábito inicial, e isso vai ser aquela, vamos dizer, uma lei de Pareto aí, 80-20, né? Sim. 80% é responsável pelo teu sucesso lá na frente, do que eu te passar uma rotina extensa de skincare, e a gente teve muito isso, né? Os pacientes veio com uma rotina super grande,
As mulheres é bem comum, vem uma rotina coreana, né? Ela lava, ela passa um primer, ela passa um antioxidante, ela passa não sei o quê. E o protetor? Eu uso mais ou menos protetor, entendeu? Ou eu não uso corretamente, eu uso uma quantidade muito pequena. E a gente sabe que o pilar ancilar aí para você ter um envelhecimento saudável, uma pele saudável, sem dúvida, é o uso correto, adequado do protetor solar. É muito mais relevante isso do que se associar a um monte de produtos que a indústria fomenta, que a pessoa use, compre, use, compre. Algumas dúvidas que eu tenho aqui. Agora ficou... primeiro, a utilização do protetor solar, beleza, tô lá com o protetor, e aí tem um vidro e bate o sol via vidro. O impacto é o mesmo, aumenta, diminui? Qual que é? O que a gente sabe, né? Então, assim, a radiação ultravioleta, ela vai se dividir em 3 faixas, tá? Ultravioleta A, B e C, tá? A ultravioleta C, a camada de ozônio protege, não chega na crosta terrestre e tá ok, tá? Você tem o ultravioleta A e o ultravioleta B que chega na Terra, né? O ultravioleta B é o que varia durante o dia. Então, assim, o horário de pico lá que tá muito sol, você tem uma incidência muito grande de ultravioleta B, que é relacionado à queimadura da pele, a pele queima, ele é muito carcinogênico, gera muito câncer de pele, apesar de todos os ultravioletas gerarem, né? O ultravioleta B, inclusive, é o que é importante para a síntese de vitamina D, tá? Então, quando o pessoal fala da vitamina D e o protetor solar, a gente pode discutir sobre isso. Qual que é o sol que produz vitamina D? É o sol do pico ali, tá? De 11, meio-dia e tudo mais, tá? Mas, enfim, quando você fala em relação, por exemplo, a um vidro. O vidro, de maneira geral, ele bloqueia a radiação ultravioleta B. Tá? Então, você tem um bloqueio da ultravioleta B, não do ultravioleta A, então já existe uma proteção. Se você tiver uma película, e existem películas de proteção, já é um benefício a mais. Isso é importante. Quando a gente fala em fotoproteção, não é simplesmente o uso do protetor solar. São medidas de fotoproteção. Então, você evita se expor voluntariamente ao sol entre 10 da manhã e 2 da tarde. Quando você sai ao sol, você usa um boné de aba larga, tá, para proteger. Você protege o olho, tá? A gente sabe que a radiação ultravioleta, por exemplo, é um dos causadores principais de catarata no processo de envelhecimento. Como que você protege o olho? Com lente, né? Você usa óculos, tá? Lente que tem a proteção ultravioleta, obviamente, né? Sim. E aí tem que tomar muito cuidado, que você compra lente, por exemplo, a lente escura que não tem a proteção ultravioleta, você piora muito isso, né? Porque quando você coloca uma lente escura, você bloqueia a luz visível, sua pupila dilata, e aí se é uma lente de baixa qualidade, a radiação ultravioleta passa, a pupila está dilatada, passa mais radiação ultravioleta, e você lesa mais ainda seu olho, né? Nossa. Então complexo. É um barato que fica mais caro, né? Então usa uma lente boa, né? Mas eu tenho mais uma dúvida, né? Você tá com quantos filhos? 2. Tenho 3 e assim, eu acho que é um desafio grande a questão de protetor solar em criança, né? E aí, uma dúvida aí. É o mesmo... Tem diferença protetor solar para criança e para adulto? Eu sei que às vezes quando a gente vai comprar lá tem, né? Mas se isso tem diferença. E o que é indicado? Você comentou aqui, mas só para ficar claro. É de 3 em 3 horas? Ou, não, você tá numa praia, isso, naquele horário de pico mesmo, ali 11, meio-dia. Passa a cada 1 hora. Qual que é a recomendação, cara? Porque criançada é dureza, né? E aí eu tenho mais uma dúvida, já vou te perguntar, que tá associado a isso também, que é o protetor solar em spray, que é aquele spray tipo esse desodorante, né? Mesmo, aerosol. Se isso daí é bom, não é? Porque eu tive nos Estados Unidos recente e lá é muito comum isso, né, cara? Aqui no Brasil tá começando a vir. Então é uma dúvida que eu tenho também. Em relação às crianças, então assim, é proteger, fotoproteção, né? Então não é só o uso do protetor solar. O que se recomenda? Até os 6 meses de idade, você não usa protetor solar, não tem indicação de disposição de ficar expondo voluntariamente a criança, não usa protetor solar. De 6 meses a 9 anos, você vai priorizar protetores solares. Protetor solar, então, cosmético, entendendo os filtros solares, são protetores solares infantis que, teoricamente, você tem filtros solares que são mais estáveis, são mais seguros para uma pele mais sensível como a da criança, tá? E a partir de 9 anos, o uso do protetor solar indifere, né? Mas, assim, na prática, né, o que eu faço? E eu mesmo, tá, assim, porque passar protetor solar é uma melequeira, tá? Corporal, que vai ficar grudenta, né? Eu acho bem ruim, tá? É lógico. É horrível. Né? Então, assim, eu uso roupa de proteção, cara, entendeu? E assim, você pode usar roupa de proteção, você tem tecidos que tem entremeado na malha, fatores de proteção, mas, cara, qualquer roupa que você utilizar, claro, aí você vai, assim, tem roupas que protegem mais, tem uma trama mais fechada, né? Não pegar um crochê super aberto, obviamente você tá vendo ali, tá até passando, né? Mas você pega malhas mais fechadas, vai proteger. Então, especialmente as crianças, você tem muita roupa de proteção solar, meus moleques usam roupa de proteção solar. Eu uso protetor em bastão, protetor inorgânico, físico neles para reaplicar, mas principalmente é o uso de roupa de proteção solar. Para criança, acho que isso ajuda muito, né?
Isso Aí facilita passa bastante. o protetor só onde vai Nas ficar áreas exposto. que estão expostas. Você tá com a roupa, não tem necessidade no restante, né? Ah, legal. E aí é a questão do spray, né? A questão do spray é outras apresentações. Então, a apresentação clássica do produtor é em creme, né? Gel creme. Aí você tem spray, você tem aerosol, tá? Você tem em forma de pó, você tem em forma de bastão. Entra toda naquela questão de quantidade de se aplicar. Você pode utilizar? Pode. O spray é importante que você borrife e espalhe ele para formar essa película. O intuito é sempre formar essa película e na quantidade adequada, né? Se você se adaptou com a cosmética, para mim é mais prático, eu gosto de usar, show de bola, entendeu? Pode usar. Esse aerosol, cara, eu achei super prático, né? Ele também, dependendo de onde você aplica, mela todo o chão, né? Porque ele cai também. Então. Mas assim, se você pensar na facilidade e tal, de só né, jogar, meu Deus, Aí agora, reaplicar, né? Então, como que é reaplicar? Você tá na praia. O importante é você entender assim, você transpirou, você usou a toalha para secar, você entrou na água, você tá tirando isso, você tem que reaplicar, entendeu? Perfeito. Esse é um ponto. Outro ponto é, protetor solar, essas moléculas vão sendo degradadas conforme interage com a radiação ultravioleta. Então, mesmo que eu passei, teoricamente você está ali quietinho, sem fazer nada, depois de 4 horas você reaplica, porque a molécula interagiu, foi degradada, e aí, enfim, vai perdendo a efetividade de proteção, né? Então, na praia ali, se a molecada entrou no mar ali, voltou tal, já. Entrou, ficou muito no mar, dependendo do horário que você tá, assim, o ideal seria reaplicar, né? E claro que assim, de maneira geral, isso, né? E o que é importante, assim, não é que você tem que ter pavor do sol, não é esse o ponto, né, entendeu? Se você aproveita a praia, curte a praia, só não precisa ficar torrando, né, cara? Não tem sentido nenhum, cara. A gente sabe que, por exemplo, a queimadura solar, quando você se queima e fica vermelho, você dobra a chance de ter um câncer de pele futuro, tá? Isso é efeito acumulativo, tá? A chance é muito pequena, você dobra ainda é pequena, mas você tá, cada queimadura você tá dobrando a sua chance, tá? Na história de vida. E às vezes de câncer, quando a gente fala em câncer de pele, você tem 3 tipos principais, né? Os 2 mais comuns, que perfazem aí 85% dos cânceres de pele, são cânceres de pele de evolução, vamos dizer, um pouco mais indolente, eles causam muito, às vezes, desfiguração local, cirurgias amplas, tá? Agora, você tem um câncer de pele, que é o melanoma, que é muito letal, cara, é muito grave. Por exemplo, o irmão do Collor morreu de melanoma, o Bob Marley morreu de melanoma. Melanoma é um câncer muito grave, tá? E então não é uma coisa que pode ser displicente, leniente com isso. A gente tem que realmente, acho que, falar um pouquinho disso, né? Apesar que é muito curioso, né? As pessoas, elas se cuidam muito pela questão estética e muito menos pela saúde, né? Teve um estudo... Isso é muito louco, né, cara? Teve um estudo no Japão, cara, que fizeram 2 tipos de propaganda, né? Uma propaganda do protetor solar voltado para a questão de rugas e manchas e um para o câncer de pele. A adesão na população que foi exposta à propaganda com mancha de pele foi muito maior do que do câncer de pele, entendeu? É muito curioso isso, né? É muito curioso, cara. É um negócio. Você usa protetor, Vini? Então, vou passar a partir de hoje, eu vou começar a usar, terminando aqui, eu vou aproveitar a consulta do Dr. Rubens, pegar um protetor solar e não sei se é bom, um creminho antes de dormir. Eu usava esse creme normal mesmo, passava. Não, você passar o protetor solar de manhã já tá ótimo. Já tá ótimo, né? É o mais importante. É o principal. Falar, qual é o principal creme? Tem que cuidar, Maurílio. Agora vamos colocar no Red tá Move. Red Move, use protetor. Aí, pra galera. É uma boa. Agora, já caminhando pro final, mas ainda com algumas dúvidas. Despreenchimento facial. A gente ficou sabendo hoje aqui nos bastidores que a Graciane Barbosa fez recentemente. É um negócio que tá meio na moda aí, né? Porque a gente percebe muito, e aí entra no que o Maurílio falou, de nem fazer o tratamento capilar quando lá na frente. A gente vê, às vezes, a mulherada aí que numa época era mais moda ter um seio maior, aí colocava silicone, agora tira silicone, né? E aí agora essa situação do despreenchimento facial, até a gente deu um Google para ver como que tava a cara dela agora, antes e tal, e a gente tava até na dúvida aqui discutindo, mas qual que é a tua opinião com relação a isso? Eu imagino que é um procedimento que eu imagino que deve ser complexo, né, cara? Eu acho que assim, a gente viveu uma época, parece que diminuiu um pouco, né? Que a gente começa a ver isso, uma época de harmonização facial, né? Que é quase uma demonização, né? O pessoal trabalhando excessivamente, fazendo muito preenchimento com gel de ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um produto que é utilizado como preenchedor facial, que inicialmente se entendia como um gel inerte, que você aplica, ele faz um volume, é reabsorvido com o passar do tempo. A gente entende que hoje não é tão simples assim, mas enfim, basicamente, o que isso começou a fazer? Começou a fazer padronização, então as pessoas faziam muito preenchimento, ficavam com aquele rosto volumoso, aquele rosto com características
que não são mais bonitas, né? De maneira alguma, tá? E a gente teve um boom muito grande isso. Na época da pandemia, isso foi um crescimento vertiginoso. Só que as pessoas começaram a enxergar que realmente elas estavam ficando transfiguradas, né? E agora elas começam a recorrer a remover esses preenchedores excessivos, a tentar remover, porque não é tão simples assim, né? Justamente é isso, né? Às vezes o pessoal fala assim, você preenche, se não der certo, você usa um medicamento que é um antídoto, né? E acabou. Mas sim, quando você injeta algo na pele, não existe um espaço vazio ali, né? Então você injeta algo na pele, você muda toda a fisiologia e a relação local como um todo do organismo, né? Então não é simplesmente vou lá, tiro, depois isso volta a ser como era antes, né? Teve alterações ali decorrentes da própria aplicação, do trauma da aplicação, da deposição do produto em si, que não são completamente reversíveis com a remoção do produto simplesmente, né? Então a gente teve esse boom muito grande, se fez muito essa tal de harmonização, você viu muitas meninas jovens, bem jovens, né, fazendo em excesso, fazendo muito produto. E é curioso que essas meninas, especialmente mulheres jovens, elas não ficam efetivamente, muitas vezes, elas não ficam mais belas em si, simplesmente, mas às vezes traz um ar até mais envelhecido. Elas parecem mulheres mais velhas que realizaram muitos procedimentos, entendeu? O estado da arte desses procedimentos minimamente invasivos, onde está preenchimento, onde está botox, onde está peeling, onde está laser e tudo mais, é o quê? De conduzir um processo de envelhecimento saudável, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, quando o paciente vai lá, e muitas vezes vai lá, o cara não faz nada, né? Pô, não faz nada, mas tá com uma ruga incomodando na testa. Porque hoje a gente tem pessoas que são muito longevas, né? Então, você tem pessoas ali, você viu o Abílio Diniz, com 80 anos, 84 anos, antes de falecer, o cara estava conduzindo as empresas. Super então, às vezes ativo. acontece, o semblante da pessoa não condiz com o espírito e com o vigor dele, entendeu? Então, ela se olha e não se identifica com aquilo que ela é. Então, assim, pô, eu trabalho liderando empresa, trabalho liderando pessoas, e eu tenho um aspecto carrancudo, e isso impacta, a gente sabe que isso impacta a comunicação como um todo, né? Então, a pessoa quer ter, no final, o que é importante entender, ninguém vai lá na clínica para fazer botox, tá? Você não vai lá fazer o transplante capilar porque você quer o cabelo, você não vai fazer o botox porque você quer a ruga, você quer ficar bem, tá? Esse é o ponto, você quer se sentir bem, tá? Então, eu falo assim, você faz harmonização facial? Não, a gente não faz harmonização facial. E se quiser harmonização, cara, você vai ter muita clínica fazendo, tá? Agora, se você quiser se sentir bem de maneira natural, usando as melhores evidências médicas, sim, a gente trabalha com isso, tá? No ponto final, às vezes o paciente ele tá lá buscando, eu quero melhorar uma ruga que tem aqui. No final, que você quer ter um melhor aspecto, um aspecto mais saudável, mais jovial e natural, especialmente no homem, né? Sim. Pode estigmatizar o rosto masculino. A gente vê uns homens que fica transfigurado, começa a feminilizar o rosto, cara. É um negócio bizarro, Eu lembrei né, cara? daquele... Qual é que é nossa, cantor sertanejo lá que é... Não, ele também, cara. Mas tem o Bruno Marrone, não é? O Marrone, Cara, que o pessoal fez até os memes. Tipo, agora nós vamos mostrar como é que ficou, tá? De repente, a cara vira, desse cara. Mano do céu. Aí, pô, você fala, ficou mais bonito, cara. Pô, não ficou mais jovem, cara. Não ficou, tem como. Deu, cara. Ficou qualquer outra coisa, menos... Entendeu? Pô, isso é... Então, assim, o estado da arte do negócio é você envelhecer. E por isso que quando o paciente vai lá, a gente senta, cara, o primeiro ponto é isso que a gente tá conversando. Eu falo, cara, o mais importante não é isso, tá? O mais importante não é você fazer botox, você fazer laser. O mais importante é você construir hábitos saudáveis, tá? Então, você vai treinar, você vai ter uma alimentação minimamente regrada. Vai dormir. Você vai dormir, vai ter uma espiritualidade, tá? Você vai preservar o seu bem-estar como um todo, você vai usar o protetor solar, tá? Talvez ok, porque aliado a isso, aí sim faz sentido você pensar em associar procedimentos que vão te conduzir num bom resultado a longo prazo. Vão otimizar, né? Que vão otimizar. O que acontece muito, e é muito comum isso, né? Essa inversão, né? O cara vai lá, as meninas vão lá e querem fazer um monte de coisa, e você transfigura o rosto da pessoa, tá? Você cria um padrão, e rede social é muito isso, né? Isso vem da onde? Vem dessa construção das Kardashians, Kim Kardashian lá nos Estados Unidos, elas começaram com esse apelo de muito procedimento, muito preenchimento labial, muito procedimento. E as pessoas, quando você fica replicando e visualizando isso toda hora, você vai formatando sua cosmovisão, sua visão da beleza como um todo nesse referencial. Se um dia for lá na clínica, bom, você já foi, na sala de procedimento nosso, a gente tem uma sala lá que só tem foto de, mulheres que são lindas, ícones de beleza, tá? Como Sophia Loren, como Brigitte Bardot, mostrando a variação de beleza como um todo e a naturalidade em si, né? O estado da arte é você trazer um resultado bonito e natural e imperceptível, né? Se você identifica o procedimento, preencheu, fez o que... Cara, não passou, com certeza passou do ponto, né? Perde a naturalidade. Perde a naturalidade. E isso é muito mais difícil, você trazer um resultado, uma nuance de resultado, que ele é bonito,
que ele é harmônico e que ele é natural, né? É muito mais fácil estigmatizar, né? Lógico. Estigmatizar e aí rede social tem muito isso, é muito impactante, antes e depois, né? Tum-tum, que você faz. E aí tem várias questões dentro dessa rede social, que a gente pode discutir sobre esse antes e depois, mas tem também o fato que a gente está tratando uma foto ali, tá? Uma foto não existe uma questão dinâmica. E aí, às vezes, você vê na foto, tá bacana, daí quando você encontra a pessoa, ela começa a falar, você fala, cara, tá estranho, né? Porque de rosto, né? Você fala assim, cara, não tá, você deve ter pessoas que você olha e fala, cara, e às vezes você não consegue identificar exatamente, não tem uma coisa crassa, né? Entendeu? Não tem um negócio bizarro, mas você olha a pessoa, porque tá com uma face, uma fisionomia não humana, entendeu? Tá um negócio que não existe na natureza. Você fala, cara, tá estranho, né, cara? As pessoas tá meio estranhas, né, cara? Muito bom, cara. Bom, vamos para a próxima aqui. Eu vi, inclusive no seu Instagram, lá no Stories, que vocês fizeram recentemente a aquisição de um scanner corporal, é isso? Né, o Visbody M30. Visbody é na verdade, assim, a inteligência artificial evolui em tudo, né? E na nossa área evolui muito. Muitas tecnologias que a gente trabalha, elas trabalham com tecnologia inteligência artificial. Eu acho uma coisa fantástica, isso vai favorecer muito o nosso trabalho. E o Visbody, ele vem muito nessa pegada, né? O que é o Visbody? Então, na JovemVT, a gente tem uma clínica que trabalha muito a questão corporal, a gente tem uma nutróloga associada, e a gente quer... O que é importante entender, assim... O conceito é o mesmo, né? Então, as tecnologias corporais, elas são indicadas principalmente em quê? Aquele paciente que tem o mínimo de disciplina de rotina, de treino, você vai usar uma tecnologia não invasiva, você não tem um risco cirúrgico, mas que objetivamente você tem estudos que mostram que ela potencializa os resultados, né? Tratamento de gordura localizada, de flacidez e tudo mais, né? O Visbody, ele é o quê? Ele é um scanner corporal tridimensional que usa uma inteligência artificial para fazer mensurações de medidas, de mobilidade de braço, articular, de uma empresa fantástica, isso é um lançamento mundial, a gente está trazendo para Londrina com exclusividade, que é a gente buscar ser o que a gente sempre busca, o que é oferecer sempre algo que seja crível, verdadeiro, mas fundamentado nas melhores evidências para conduzir o melhor acompanhamento desses pacientes, né? Então, o Visbody M30, que acabou de chegar, esse negócio que chegou semana passada para a gente, né? A gente está até posturando, talvez o pessoal ainda não tenha visto muito, vai muito atrelado a isso, né? Atrelado a gente trazer não só tecnologias de execução, que a gente faz aí uma curadoria de tecnologias como um todo para trazer aquelas que realmente fazem sentido, mas também tecnologias que usam para a gente fazer essa avaliação. Então, a gente quer... a gente tem aquela avaliação com pré-cutânea, existe aquela avaliação de bioimpedância, e agora a gente tem uma avaliação com uma inteligência artificial que usa um scanner corporal para fazer essa medição. Ele cria um avatar tridimensional, ele sai um relatório onde ele fala mobilidade articular, posicionamento de cabeça, de ombro. Isso é importante porque se você tem um desvio de coluna, por exemplo, o paciente pode ter uma simetria corporal, assim, um detalhe, mas que faz que ele tenha um pouco mais de gordura de um lado que de outro, entendeu? Isso ajuda a gente a direcionar o tratamento. Que legal, então, cara. Bem bacana. E assim, só para o pessoal entender, que eu vi a imagem, cara, né? como que ele é? Parece um uma negócio, balança, né? Ele parece assim, ele parece um iPhone gigante, vamos dizer, tá? Ele tem ali um vidro espelhado de 2 metros de altura. Ele tem sim uma balança, uma plataforma na frente circular. Então você sobe nessa plataforma, nesse vidro espelhado você tem uma tela lá e ele vai conduzindo automaticamente, em português, é muito simples isso, né? Que legal. Ele vai conduzindo assim, levanta o braço, abaixa o braço, mantém-se parado, a plataforma gira sozinha e ele tem as câmeras que ele faz a leitura corporal como um todo para dar as medidas e construir esse avatar como um todo. E isso a gente segue por acompanhamento, né? Que legal, que legal. Muito bacana. Acho que é isso, né, Maurílio? A gente poderia ficar aqui trocando... Tem muita coisa para conversar. A gente naturalmente fica muito curioso em saber detalhes aí sobre alguns assuntos, né? Mas a gente não pode e entende também o tempo do doutor aí, que já despendeu um tempo grande com a gente. E tem o nosso episódio também, que normalmente é 40 minutos, e eu acho que a gente já passou bem disso, né? Foi light, foi leve, cara, foi um bate-papo muito bom. Pô, eu queria parabenizar vocês, que sabe que eu fico muito contente assim quando eu vejo pessoas jovens que a gente cresceu junto e que tá despontando e tá liderando e tá correndo atrás, cara. Eu acho fantástico, sabe? Fico realmente, genuinamente contente por ver isso, cara. Legal. Parabéns, cara, por vocês. Obrigado, doutor Rubens. E a gente também, cara, fica muito feliz. Eu acompanho o trabalho de vocês, sou paciente da sua clínica. Posso falar pra galera que tá assistindo aí, procurem mesmo lá o Instituto Pontelo, porque realmente eles têm excelentes soluções, né, Maurício?
Eu fui lá, cara. Eu fiz bastante. Eu tomei umas agulhadinhas com a doutora Renata lá, bruta. Mas super leve, meu, e um ambiente realmente diferenciado. Onde a gente percebe nitidamente, né, a preocupação com a excelência, né, cara, no tratamento dos pacientes, desde a entrada, a recepção lá, que sempre tem o senhor lá aguardando a gente entrar. Então, cara, uma série de cuidados aí, e, enfim, do começo ao fim, né, cara, a gente sabe que faz uma diferença gigante. Faz uma diferença gigante. É muito interessante isso, faz a diferença, mas existe um livro, cara, estendendo um pouquinho, chama Compassionomics, né, um livro americano, né, foi escrito por dois médicos. E é uma tese de doutorado deles, na verdade. Eles levantaram a literatura médica e mostraram como a compaixão impacta nos resultados clínicos, tá, de tratamento. Então não é simplesmente gerar uma empatia, né? Ele classifica essa empatia é o sentimento que você sente reciprocidade. A compaixão é o ato que você tem a partir da empatia, né? Então, como a compaixão interfere nos resultados de tratamentos médicos, desde um paciente que está numa UTI, tá? Ele mostra isso, até outros casos. Então, assim, quando a gente se esmeira em oferecer o melhor, não simplesmente o atendimento médico, técnico, mas toda uma experiência de atendimento da melhor maneira possível, não é simplesmente querer cativar, um frufru, mas a gente entende que o resultado final que o paciente vai estar atrelado nisso tudo, entendeu? Isso, o importante pra gente lá não é o cara ir lá fazer um botox, um laser e tudo mais, ele fica bem, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir melhorar a nossa entrega, melhorar a assertividade, como a gente conduz o paciente, ele ter o melhor resultado possível, isso é melhor para ele e para a gente, naturalmente, né? Então é aí que a roda gira, né? Legal, legal. Gostaria de agradecer também o seu tempo, né, disponibilidade. A gente trouxe um presentinho para você aí, né, para agradecer. Obrigado. Tem opa, cara, desculpa. Tem até uma pulseirinha aí do Red Move, nosso movimento aí que visa bem-estar também, né? A gente apoia aí. Gente, primeiro lugar, pô, fantástico esse mote, hein? Academia, cuidar da saúde, agora até vamos colocar aí, ó, protetor solar na galera. Legal, esse é o Red Move, Essa é uma iniciativa que nós tivemos aqui na empresa, da gente fomentar justamente a vida saudável, sabe? A gente tem um Instagram também do Red Move. Muito legal. E aí tá o manifesto, aí tem a pulseirinha que a turma usa aí. Que bacana, cara. Que fera, cara. Legal, obrigado. Né, muito bacana esse movimento, cara. É isso aí, né? A gente tem que promover isso, né? Tem que. E agora a gente vai fazer um post aí, vamos marcar o Doctor aí no post do protetor solar, hein? Tá aí lançado o desafio pro marketing aí. Legal, gente. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo, por todas as informações aí. Com certeza a galera que assistir vai curtir muito. E é isso, né, Maurílio? É isso aí, finalizando o episódio 62. Sigam nossas redes, deixa o like aí. Fechou, Vini? É isso aí. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.